Olá pessoal, nós estamos aqui gravando conteúdo topzera pra você. Meu nome é Ramon Oliveira. Eu sou Carla Silva. E você tá no Comenta aí! Então hoje nós vamos falar sobre o livro Zoe, do irmão Reagan. Mas antes da gente entrar no livro propriamente dito, como prometido, a gente vai trazer para vocês algumas informações sobre o autor. Bom, então como a gente já viu, o livro é do irmão Reagan, né? Claro. Mas o nome dele, na verdade, é Kenneth Irwin Reagan. Ele nasceu em 20 de agosto de 1917, no Texas, Estados Unidos. Em 1938, ele se casou com Oretta, com quem teve 2 filhos, Patricia Harrison e Kenneth Reagan Jr., como a gente conhece melhor como Kenneth W. Reagan. Inclusive também, né? Muitas pessoas também confundem quando vai ler o livro se é o pai, que é o autor que nós estamos falando disso, e o irmão Reagan Jr., né? Que é o filho. Então, geralmente, quando algumas pessoas perguntam, é o pai ou é o filho? Então, o pai geralmente é o E, né? Que tem o Elon. E geralmente o W, né? É o irmão Kenneth Reagan Jr. Exatamente. Então, só concluindo aqui esses dados, o irmão Reagan ele partiu para o Senhor em 19 de setembro de 2003, em Tulsa, Oklahoma. Mas existe algo muito interessante que a gente lembra quando a gente ouve falar sobre o irmão Reagan, um dos pontos mais marcantes. É sobre o testemunho de cura dele, né? Porque é muito impactante. Inclusive, com seus 17 anos, ele tinha uma deformidade no coração, né? E quando ele começou a meditar na escritura, na palavra, ele começou a ler a Bíblia, né, de uma forma pausada, até mesmo para receber da palavra, e até que ele se deparou com Marcos 11:23, né? Que também é um dos versículos muito marcantes que a gente vê muito nos livros dele. E quando ele se deparou com Marcos 11:23, naquele momento agora ele se sentiu curado, ou seja, ele percebeu que ele já estava curado, e ali começa o seu grande ministério. O interessante é que quando ele sai dali, debaixo dessa experiência que ele teve, de ter recebido cura pela própria palavra, o interessante é que quando chegou em 1974, já com seu ministério, ele agora escuta um grande ministro de influência naquele tempo, dizendo que 80% dos cursos ofereciam mais a parte teórica. E ele agora decidiu fundar uma escola que ele pudesse ministrar a palavra de Deus de uma forma prática do dia a dia. Então surgiu o Centro de Treinamento Bíblico Rema, em 1974, em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos. Também fundador da Igreja Bíblica Rema, também nos Estados Unidos, em Tulsa. E interessante também é que ele foi um dos primeiros ministros do movimento Palavra da Fé. Sim. E essa palavra hoje também tem chegado no Brasil há mais de 30 anos e tem abençoado muito esse ministério. E hoje, né, nós temos essa honra e um privilégio de estar podendo comentar esse livro Zoe, né, que é a própria vida de Deus. Inclusive, esse livro tem não só esse, mas a maioria dos livros do irmão Reagan é uma leitura muito fácil, porque também ele explica muito as suas experiências nos livros, né, as coisas que eles estavam passando por meio da palavra. O que torna o aprendizado muito mais simples, né? Muito mais simples. Mas, e aí, o que é Zoe, Carla? Então, a primeira coisa que você vai ver quando você começar a ler o livro, você vai perceber que ele começa a falar sobre... Ele já começa logo no primeiro capítulo nos explicando sobre o que é Zoe. E aí, para que você consiga entender isso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Para que Jesus ele veio? Para que Jesus veio na Terra? Se a gente for olhar, Jesus ele não veio simplesmente para chegar aqui para impor regras. Jesus ele não veio simplesmente para instituir uma religião. Mas João, no capítulo 10, versículo 10, nos fala que ele veio para nos dar vida e para que a gente tenha essa vida em abundância. A palavra traduzida do grego por vida é exatamente Zoe, que literalmente significa a própria vida de Deus. E é isso que a gente recebe no nosso espírito. Inclusive, quando eu comecei a ler esse livro, o que me marcou muito também foi essa tradução da palavra Zoe, né? Em João capítulo 10, verso 10. Que ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas que Jesus vinha para ter vida e que nós tenhamos essa vida em abundância. Sim. E quando essa tradução da palavra Zoe, que é a própria vida de Deus, que o irmão Reagan traz, foi tão marcante para mim, porque eu comecei a interpretar o seguinte, pensar, bom, o que é a vida de Deus então?
eu percebi que a vida de Deus é a influência, a natureza divina em nós. Sim. Então, é a natureza divina de Deus, ou seja, a própria vida de Deus fluindo por meio de nós. E isso é tão interessante, é porque eu comecei a pensar, bom, se a natureza de Deus está dentro de mim, então Deus não fica doente. A doença não pode pegar Deus. Então eu posso andar em cura divina, eu posso andar em saúde, mas Deus não é pobre, não há miséria em Deus, não há pobreza em Deus. Sim. Então eu posso andar uma vida de prosperidade. E isso me marcou muito no livro do irmão Reagan. Isso é incrível, porque aqui a gente já entra logo numa segunda pergunta que é muito legal a gente pensar também, e que o irmão Reagan ele esclarece nesse livro, é o que acontece quando você recebe a Zoe, ou o que acontece quando nós recebemos Zoe. E aí tem uma frase muito interessante que eu destaquei, que ele fala que eu acho que vai servir pra gente conseguir entender isso, e ela diz assim: esta vida transforma condutas, corrige hábitos e forma outros segundo o padrão divino. Então aqui a gente consegue entender que quando a gente recebe Zoe, quando a gente tem Zoe, a própria vida de Deus habitando dentro de nós, a nossa natureza muda, a nossa realidade ela passa a ser outra. E isso inclusive é muito legal porque é uma evidência do novo nascimento. Sim. Muda tudo aqui dentro, porque no nosso espírito nós nascemos e nós nos tornamos novos, assim como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala, que nós já não somos mais os mesmos, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só que no momento exato em que nós nascemos de novo, isso acontece no nosso espírito. Então, para as pessoas que estão do lado de fora, não é visível, elas não conseguem ver nada. Sim, é verdade. Mas à medida que a gente recebe Zoe dentro de nós, os nossos hábitos, eles mudam, a nossa forma de agir, ela muda. A forma com que a gente corresponde às situações, até mesmo a nossa maneira de falar, de andar e de nos vestir, isso tudo muda por causa dessa natureza de Deus que nós temos dentro de nós agora. Então, a nossa natureza, ela passa a ser outra, completamente influenciada pela natureza dele. Um ponto bem legal que o irmão Reagan fala nesse capítulo, ele ficou 16 meses acamado, então ele conta que ele perdeu 1 ano escolar e quando ele voltou, ele já imaginava que ele teria uma dificuldade, né, para recobrar todo o conteúdo e para conseguir acompanhar ali o conteúdo que estava sendo lecionado na sala de aula, mas ele fala que nesse tempo, ainda que ele não tivesse todo o conhecimento acerca da palavra da fé e acerca de confissão, ele fala que ele já tinha entendido a realidade dele em Deus e a realidade de quem ele era. Então ele diz que todos os dias ele confessava sobre a natureza dele, sobre ele ter Deus dentro dele. É muito interessante porque ele cita a história de Daniel, que nos fala que Deus ele deu a Daniel e aos seus 3 amigos uma sabedoria fora do comum e muito maior do que todos os outros que o acompanhavam. Então ele fala que, se agarrando nessa verdade, ele começou a declarar isso, entendendo o que? Exatamente isso que a gente está dizendo aqui. Que a vida de Deus dentro de nós não é qualquer coisa. Que a gente ter Zoe dentro de nós é algo completamente sobrenatural, não é natural. Então a gente vive de uma forma diferente. E ele começava a declarar a verdade de que ele teria uma facilidade para aprender porque ele tinha Deus dentro dele. E isso trazia para ele uma sabedoria muito maior. E é interessante porque quando a gente lê o livro, parece que ele já sabia, que a gente olharia e imaginaria, nossa, mas o irmão Reagan tá meio que se achando nessa parte aqui, hein? Ele é mais inteligente, mas logo depois ele fala, olha, isso não é por causa de mim, é por causa da vida de Deus que tá dentro de mim e que coloca em mim todas essas melhorias. Então, pra gente encerrar a verdade desse capítulo, ele diz assim, olha, a vida de Deus tem um poderoso efeito sobre o seu viver, costumes e faculdades mentais. Então, além da vida de Deus dentro de nós influenciar em questões práticas acerca do Evangelho e acerca da nossa prática das verdades do Evangelho, ela também influencia a nossa maneira de agir e também as nossas faculdades mentais. Então, é uma sabedoria sobrenatural, é uma inteligência. Eu lembro que quando a gente estava conversando sobre o livro para vir aqui falar, a gente até chegou a falar um pouco sobre isso, que ela muda tudo. É como se ela rompesse, é como se não. Ela realmente rompe na nossa mente com aquelas ideias do eu não posso, eu não consigo, porque é algo realmente limitado que está dentro de nós. Então, esses sofismas e tudo isso que aprisiona a nossa mente, eles não aprisionam a vida de Deus dentro de nós, mas ela chega para quebrar tudo isso, trazendo as verdades da palavra e mostrando que sim, a gente pode, porque a gente tem a vida de Deus dentro de nós. E o irmão Hegel fala muito sobre isso no livro, que a vida de Deus dentro de nós não é qualquer coisa e a gente precisa entender o que é esse poder habitando dentro de nós. E também um ponto também bem interessante que você está abordando aqui é que quando você recebe a vida de Deus, essa influência, essa natureza divina, o nascer de novo, faz você agora ter um foco completamente diferente como você tinha antes. Sim.
naturalmente falando, no seu corpo é o mesmo, a sua mente continua a mesma, você precisa renovar ela, mas no seu espírito, o homem interior que Paulo diz, você vai perceber que tudo lá mudou. Por quê? Porque existe agora uma natureza, uma parte divina dizendo para você o que você deve fazer, como você deve se comportar e como você deve agir agora, de uma forma sábia também, né? Eu acho também interessante é que na Bíblia tem outras palavras também traduzidas como vida, que na verdade eu vou abordar só mais duas. Zoe, né, que é a própria vida de Deus. Bios, também, né, que é o modo de vida. E também nós temos a palavra psuche, que quer dizer a vida natural ou humana. Então, você abordou muito bem, né, falando de João capítulo 10, verso 10, falando que Jesus vem para que nós temos vida, e essa palavra vida é Zoe, e tenha vida em abundância, ou que a gente possa viver essa vida em abundância. João no capítulo 3, versículo 16 também aborda isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra vida também é Zoe. Sim. Quer dizer, para que a gente não pereça, mas que nós temos a mesma vida que Deus tem. Sim. Agora, interessante é que a palavra bios, ela está na Bíblia, em 1 João, no capítulo 2, verso 16, que diz assim, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Essa palavra soberba da vida é a palavrinha bios, que quer dizer modo de vida, comportamento. E aqui logo, no início, ele já vai dizer, né, que essas coisas que estão no mundo, a concupiscência, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos, e a soberba da vida, ou seja, a forma que cada um deve andar. Aqui é a forma que 1 João capítulo 2, verso 16 vai dizer, e aqui, claro, está bem explícito que isso é uma forma do mundo, mas isso mostra um comportamento, a influência. Agora, se você for para João capítulo 10, no versículo 11, Jesus vai dizer que ele era o bom pastor e que ele dava a vida pelas ovelhas. E essa palavrinha vida não é Zoe mais. Interessante que de um versículo para o outro tudo mudou. No versículo 10 ele diz que Jesus veio para trazer vida Zoe. E no versículo 11 ele já diz, eu sou o bom pastor e dou a vida. E essa vida aqui é uma vida humana, uma vida terrena. Em qual sentido? Jesus estava dizendo, eu vou dar a minha vida, ou seja, eu vou morrer. Então ele estava dizendo a respeito sobre a vida acabar, ou seja, o final da vida. Mas isso também é interessante que também um dos capítulos também que está no livro é deixar a Zoe dominar você. Sim. E isso é interessante que 2 Coríntios capítulo 4, verso 10, e também o autor aborda esse versículo, ele diz, trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Em João capítulo 5, verso 26 também ele diz, Jesus dizendo, pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Agora olha, percebe que tanto João como o apóstolo Paulo, ele vai dizer sobre a vida de Jesus, e João está dizendo, da mesma forma que Zoe está com Deus, Zoe também está comigo, com o Filho. Então quando nós recebemos Jesus, e agora o Espírito Santo passa a habitar em nós, e Jesus dizendo que ele seria, né, o Paracletos, o ajudador, o outro da mesma espécie. Então, ou seja, Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, ele é a mesma consequência de Jesus também habitando em nós. Aí ele está dizendo, se Jesus está habitando dentro de vocês, vocês nasceram de novo, a vida de Deus também passa a habitar dentro de vocês. Isso é muito interessante. E uma das coisas que eu gosto muito dessa abordagem é o seguinte, é que como assim deixar a vida de Deus dominar? É quando nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer, mas lá no fundo, lá dentro, a gente sabe o fato ou o certo o que fazer. Tipo, tem uma fagulha lá dizendo, não faça isso. E é deixar essa fagulha dominar você. Eu estava até conversando com uma pessoa, eu quero ilustrar essa parte. Tem pessoas hoje que, por exemplo, não conseguem parar de tomar café. Ela toma café, se ela não tomar, ela começa a tremer. Tem pessoas que ficam... Por quê? Porque aquilo ali, a cafeína, já dominou a pessoa já. É um vício, realmente, né? Biologicamente falando. E ser dominado é justamente por isso. O que é isso? É você acordar, meditar na palavra, e aquele versículo que você meditou
tá bombeando dentro de você, tipo, de uma forma que ele vai começar a guiar os seus caminhos de forma clara. Sim. E que quando a pressão chegar, a adversidade chegar, você simplesmente vai deixar fluir. A palavra que tá dentro de você. Muito bom, muito interessante. Eita. Então, mas quando a gente entende tudo isso, às vezes a gente pensa, ok, mas o que isso muda na minha vida, ou quão isso é importante pra mim. Tem uma história nesse livro que eu gosto bastante, que o irmão Reagan conta, e que serve muito pra gente conseguir entender o porquê é tão importante a gente entender o que significa Zoe e permitir que ela domine a nossa vida. O irmão Reagan, ele conta que existia um tempo em que ele pastoreava uma igreja, e ele saiu logo pela manhã para resolver algumas questões, né, relacionadas à igreja. E quando ele percebeu, o carro dele estava sem gasolina. Então ele foi pro posto para abastecer, e quando ele pegou a carteira, ele percebeu que ele não encontrou dinheiro, ele estava sem o cartão de crédito. Então ele teve que ligar para um diácono, para o diácono levar a gasolina para ele conseguir abastecer o tanque. E aí ele conta que logo depois, quando ele chegou em casa, um tempo assim, ele foi mexer na carteira e ele encontrou $20. E aí ele ficou se perguntando, mas da onde veio esses $20? Deus colocou esses $20 na minha carteira? E aí foi que ele se lembrou que em uma época, há um tempo, ele tinha começado a juntar dinheiro, se eu não me engano, para comprar um presente para a esposa por ocasião do Natal. E esses foram os primeiros $20 que ele guardou. E ele guardou naquele bolsinho secreto da carteira. Então até ele esqueceu da existência desse dinheiro. Mas ele conta que naquele dia do carro em que ele não tinha dinheiro, ele pensava não ter dinheiro e estava sem o cartão de crédito, esse dinheiro já estava dentro da carteira. Então ele já tinha o dinheiro, mas ele não tinha conhecimento dele. Naquela época, então, que já tem muito tempo, ele diz que com $2 ou $3 ele já conseguia encher o tanque. Então vamos pensar assim, basicamente com $20 ele conseguiria encher o tanque no mínimo 3 vezes. Então era muita coisa. E aí ele usa esse exemplo simples para fazer um paralelo com realidades espirituais. Ele diz o quanto é importante a gente entender quem nós somos em Deus e o que nós temos. Porque ele diz, olha, em um momento de necessidade, eu estava precisando disso, mas eu não sabia que eu tinha. Então eu não podia usufruir desse benefício que já era meu, era só eu pegar e usar, mas eu não podia usar porque eu não sabia que eu tinha. E aí o irmão Reagan diz que muitas vezes é isso que acontece com a gente espiritualmente falando. Nós temos coisas maravilhosas disponíveis, nós temos algo incrível para que a gente desfrute, nós temos a própria vida de Deus dentro de nós. E muitas vezes a gente negligencia isso e vive uma vida medíocre, vive uma vida completamente à margem da forma de vida que era pra gente viver, simplesmente por nós desconhecermos quem nós somos e o que nós podemos, por causa dessa vida Zoe que nós temos dentro de nós. Uau, que maravilha, hein? Top demais. Então, pessoal, já tá muito bom. Pena que nós já estamos finalizando. Isso aqui é só um gostinho pra você, hein? Isso aqui é só um gostinho do que o livro, né, aborda. Quero já te incentivar mesmo, já pede aí no Verbo Shop, que nós temos também um site, você já pode pedir pelo Verbo Shop, ou até mesmo em algum Ministério Verbo da Vida mais próximo de você, ou você até mesmo comprar pela internet, né? Você vai ser tremendamente enriquecido por esse livro. E já lembrando também, já se inscreve aí no canal, já compartilha, já dá o like, já ativa as notificações, o sininho, e já manda pra essa galera toda aí, seu vizinho, seu amigo, seus familiares, já reúne a galera aí, já pra você poder ver. Enquanto isso, eu quero dar minhas recomendações finais. Inclusive, eu até mandei pelo WhatsApp. Eu mandei um trecho do livro pelo WhatsApp. Não sei se você viu aí. É verdade. Quer? Só para me dar uma lida aqui pra galera. Eu acho interessante essa frase do livro, foi muito marcante, que diz assim, olha, Jesus é a palavra viva. Ela nos é revelada pelas Escrituras Sagradas. Portanto, faça do Novo Testamento a base da sua vida. Desta forma, você colocará Jesus em primeiro lugar. Deixe essas palavras governar seu viver. Deixe exercer o senhorio absoluto sobre você. Somente assim, você permitirá que Jesus domine completamente a sua existência. Uau! Maravilha! Então percebe, quando você meditar na palavra e você agora entender nessa vida, é só você deixar a vida Zoe dominar você. E você vai reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Isso. Maravilha. Então, pessoal, só lembrando a vocês que
Esse é o nosso primeiro vídeo, então daqui a um mês, na primeira terça-feira do próximo mês, é que a gente vai postar o próximo livro. Então aproveitem esse tempo, né, Ramon? Sim. Pra fazerem a leitura desse 30 livro. dias, hein? Exatamente. Ele é um livro bem pequeno, de uma leitura muito tranquila, então leiam, comentem aqui o que vocês acharam do livro, se ficou alguma dúvida, que a gente vai fazer o possível para conseguir responder a vocês. Então sejam abençoados pela leitura desse livro. Até o próximo livro. Tchau!